Na semana passada eu recebi a visita de um amigo meu de muito tempo. É um amigo que ele mudou-se de cidade faz uns anos, então a gente consegue se ver ou quando ele vem visitar ou quando eu vou lá visitar. E a gente conversando, eu não lembro como a gente chegou no assunto dentista. Ele estava contando que há 7 anos atrás ele estava sentindo muita dor de dente. Então ele foi numa dentista que ficava no mesmo prédio no qual ele trabalhava. E aí a dentista, aquela pegada carniceira, chegou para ele e falou: "Olha, você vai ter que arrancar 4 dentes, vai custar tanto e é isso aí." Ele falou: "Bom." Ficou assustado, né? Falou: "Bom, tá, vou ver e eu entro em contato." Aí depois então ele foi num outro dentista que alguém tinha recomendado para ele. Chegou lá, o cara examinou e falou assim para ele: "Bom, não vai ser preciso arrancar, mas vai ser preciso fazer certo tratamento em tantas sessões e tal." Pois bem, ele acabou não vendo nada, na verdade. Passou uma semana, aquela dor de dente parou e passaram-se 7 anos, nunca mais ele teve dor de dente. Ou seja, curou-se, fosse o que fosse, aparentemente curou-se sozinho. E eu tenho uma história um pouco parecida também, que foi ano passado, nadando na piscina, no começo do ano, nadando na piscina, entrou água nesse ouvido aqui. E ficou aquela sensação de que entupiu, sabe? Você tenta tirar, você fica tentando tirar assim, pulando e batendo a cabeça e tal, e deixando vendo se escorria, não adiantou. Aí assim, começou um problema de tipo, juro, quando eu ia dormir, parecia que tinha uma escola de samba nesse ouvido aqui, que ficava uma espécie de um batuque, era bizonho. Isso, ficava uma espécie de um batuque, era curioso que ele era meio ritmado, sabe? E assim, eu falando, putz, vai ter que ver isso aí, vai ter que ver isso aí. Cheguei a marcar um otorrino para ir, só que aí quando ia ter a consulta, por alguma razão eu não pude ir, eu tive que desmarcar a consulta. Eu falei: quando for as minhas férias em julho, eu vejo isso aí. Quando chegou as férias de julho, já não tinha mais nada. Já não tinha mais batuque nenhum no ouvido, já não tinha mais desconforto nenhum no ouvido. Seja o que for, aparentemente se curou sozinho, até porque passou aí, depois de julho pra cá, já passou aí mais de 6 meses, aí não tem mais nada no ouvido. E o que que isso significa? Né? O que que isso significa? Eu estou recomendando, se você tem dor de dente ou se você tem dor de ouvido, que você não deve procurar ajuda médica? Não, procure. É sempre o recomendado, né? Mal não vai fazer. Só que, assim, creio que essas histórias revelam que o corpo ele tem uma capacidade acima do que a gente imagina, talvez, ou acima do que a gente entenda e conheça, de se regenerar, de se curar. Tem algumas coisas que elas se curam sozinhas. Se a gente fosse transferir esse tipo de dor física para dores emocionais, para dores emotivas, para outras dores. Geralmente quando a gente está aí com alguma mágoa, com alguma coisa, algo aconteceu ali que nos magoou, que nos feriu, qual que é a nossa primeira vontade? É fazer como essa dentista carniceira. Aí a primeira opção que esse meu amigo foi ver. Chegou e falou: "Não, vai ter que arrancar 4 dentes. Vamos aí para esse procedimento, vamos, soluções drásticas, assim, radicais, vamos arrancar. Vamos arrancar ali na unha o bagulho." Acaba esquecendo o poder que o dia a dia tem. O poder que essa coisa chamada dia a dia tem. Porque é uma ação muito sutil que tem. Tem uma metáfora que eu vi uma vez num livro que era falando de como se fosse ali uma pedra de gelo que tivesse numa árvore, sabe? Assim, e tivesse derretendo. É muito sutil, você não percebe aquilo, mas vai gotinha em gotinha, gotinha em gotinha, tal, até que você se distrai, você não está reparando mais naquilo, e quando você olha, cadê aquela pedra de gelo? Ou então como quando você vê um navio, ali você está na praia e vê um navio, vê um cruzeirão daqueles monstrengos, tu olha e fala: "Nossa, olha o tamanho disso aí, meu Deus, isso aí vai
demorar muito para sair da minha visão. Isso aqui não vai passar tão rápido. Mas aí você ali na praia se distrai, pega umas ondas, toma um sorvete, dá uma caminhada, toma uma brisinha. Aí quando você vê, já o cruzeiro já tá mais distante, já tá lá uma coisa pequena, começando a ficar insignificante, até um momento que ele praticamente some, praticamente desaparece. Talvez a verdadeira magia do dia a dia seja essa, assim. Curar as dores, dissolver preocupações, que a gente fica preocupadíssimo, a gente fica com a cabeça quente com aquilo, falando, nossa, olha isso aqui, meu Deus, vou ter que resolver isso. E às vezes a situação, ela meio que se resolve sozinha, ela às vezes dá um jeito por ela própria. É difícil você atravessar esse dia a dia, que nem foi difícil pra mim essa questão de tipo, problema aí do ouvido, saca? Ficar com aquilo de, poxa, ia dormir, ficava aquele batuque no meu ouvido. Aquilo era desagradável. Era desagradável. Tem uma hora, é engraçado, porque tem uma hora que você meio que até se acostuma com aquilo. É um fato, cara, que eu não notei quando aquilo ali sumiu. Eu não notei quando aquilo desapareceu, assim. Não teve um... Foi a questão de tipo, chegou o mês de julho, falei, pô, eu tinha que ver esse mês. Essa questão, tinha que marcar um otorrino esse mês. Pô, mas não tá mais, não tem mais problema nenhum, meu ouvido não tá mais com aquele incômodo, não tá mais fazendo aquele batuque na hora que eu vou dormir. Não é do dia seguinte, assim, não é de um dia pro outro. O dia a dia é um convite pra gente continuar, pra gente deixar vir a recuperação, deixar vir sem pressa, não querer arrancar, não querer arrancar com a mão, porque às vezes você tentar arrancar com a mão, às vezes a gente tentando, né, diminuir o peso de algumas emoções que não estão legais, a gente acaba causando novas, piorando o que já não estava tão bom. Eu tô precisando também desse poder do dia a dia, eu tô contando com esse poder do dia a dia. Vamos deixar o silêncio dos dias aí que se sucedem agirem, deixar o dia a dia agir. Confiar na suavidade do tempo, como o sol dissolvendo um nevoeiro. Uma hora tu vai olhar ali para aquilo e não vai ter mais nada ali. Confia.